Imagine a seguinte situação. Você pede um serviço de TV a cabo, mas é informado que para ter a TV precisa contratar também uma linha de telefone. Essa é uma prática comum, mas proibida. Quem discute esse assunto são os professores do curso de Direito da UBRA, Jorge Trindade, professor de Psicologia Jurídica, e Paulo Regis Rosa da Silva, professor de Direito Administrativo. O convidado de hoje, você sabe quem é o advogado especialista em Direito do Consumidor, Marcelo Silveira de Almeida. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Ao nosso espaço, né? Agora com uma vinheta linda e maravilhosa, né? Bom, professor Paulo Regis, eu vou abrir a nossa conversa com uma questão aqui, né? Eu vou contextualizar, né? O consumidor, então, a gente falou sobre TV a cabo, né? Ok. Mas o consumidor deseja abrir uma nova conta bancária e a instituição bancária exige que ele adquira um cartão de crédito ou títulos de capitalização. Isso é bem comum, né? A instituição de ensino exige que o consumidor compre o uniforme e o material escolar. Também bem comum. Sim. Esses e outros inúmeros exemplos aos quais nós, consumidores, estamos submetidos, talvez diariamente, né? A famosa, dá para chamar de venda casada? Exatamente. Então, o doutor Marcelo está aqui para nos ajudar e a gente começa a entender como é que a gente pode definir essa venda casada. Isso do título de capitalização, eu me lembro que é bem comum, né? Para renegociar uma dívida também, coisas do tipo. Verdade. Boa noite, Bives. Boa noite, professor. Boa noite. Professor Jorge. Boa noite. Boa noite, boa noite. Na realidade, falar em direito do consumidor é sempre um prazer, né? Então vamos contribuir e aprender um pouco aqui com os professores. Ao contrário. Contrário. E agora? O senhor é o especialista hoje. Graças aí, às aulas Marcelo? que eu tive, né? Ah, sim. Foi aluno da UBRA, né? Foi aluno, sim. Pô, foi aluno Do professor Paulo Regis e do professor Jorge Trindade. Tivemos a Dois. honra. Eu não sei se o senhor já me perdoou, né? Olha humildade. a responsabilidade verdade. que a Isso gente encanta tem. pelo professor Paulo Regis. Mas, enfim, o que a gente pode definir, doutores, sobre venda casada? Eu tenho uma preocupação e gostaria de externá-la. Imagine o seguinte, doutor Almeida. Nós desejamos fazer um casamento para uma filha ou uma festa de formatura. Sim. Eu vou a um determinado estabelecimento que tem um belíssimo local, tá? E quero contratar o local. E ele diz, contrata o local, mas o senhor tem que contratar o buffet mais a banda e ainda tem que comprar bebida nesse estabelecimento. Isso é venda casada, professor? É totalmente venda casada, né? Na verdade, porque é o seguinte, o que você precisa? Você precisa simplesmente daquele local ali. Agora, o buffet que vai escolher, você vai escolher da maneira que você quer, da maneira que você gosta, entendeu? Ou seja, não o que está lhe oferecendo ali. E porventura, assim, ó, eu quero contratar um buffet, quero contratar, só pode ter bebida alcoólica, mas os meus convidados não tomam bebida alcoólica. Esse é o grande detalhe. Então, essa opção a gente tem que ter. Ou eu contrato o local, o estabelecimento, o local onde será feita a festa, e não preciso contratar o buffet também. Aí, caracterizada uma venda casada. Importante comentar também que a venda casada ela é tipificada como crime do Código de Defesa do Consumidor. É uma prática abusiva e criminosa, a venda casada. E aí eu fico pensando, mas qual o desdobramento pode acontecer? No caso do gerente de um banco, por exemplo. Sim, eu vou bater na porta de quem? Do PROCON, Isso. da Delegacia de Polícia do Consumidor, Do Ministério ou vou do Público. Ministério Público? É. Qual seria... as três instituições estão em condições de atender o consumidor. Agora, eu lhe pergunto, sobre o aspecto de facilidades, de resultados mais imediatos, qual seria a melhor, a orientação que o senhor daria? Tem duas situações, assim, ó, por exemplo, assim, ó, se é uma situação que não é tipificada como crime no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode se dirigir diretamente ao órgão oficial do governo, que é o PROCON. Sim, porque é o processo administrativo. Só que o PROCON o que vai fazer? Vai avaliar a conduta da empresa, em caso de uma prática infrativa, sim, vai aplicar uma multa na empresa, o que não reverte o consumidor numa situação de dano moral, de buscar um ressarcimento, uma indenização. Sim, esfera administrativa. Agora, como é o caso da venda casada, é tipificado como crime no Código de Defesa do Consumidor, cabe o quê? O registro na Delegacia do Consumidor, que é uma delegacia de polícia especializada em direito do consumidor. Por quê? Porque constitui crime a venda casada. Então, cabe a denúncia, cabe o registro justamente
na delegacia de polícia, especialidade de direito do consumidor. Cabe também o seguinte, ó, vamos procurar o quê? Procurar o Ministério Público. Vamos fazer o registro do Ministério Público, a denúncia do Ministério Público. O Ministério Público, como fiscal da lei, vai avaliar a conduta também e vai oferecer uma denúncia ou não. E o tal de brinde, doutor Marcelo, eu vou comprar uma pizza e ganho de brinde, entre aspas, uma Coca-Cola, um refrigerante, ou eu vou comprar um sanduíche e ganho, entre aspas, de brinde, um super-herói. Mas eu não quero comprar o super-herói, eu quero comprar só o sanduíche. Não, mas é um brinde, o preço é o mesmo. Você leva sempre o brinde. É brinde ou é venda casada? A partir do momento assim, ó, que não é cobrado pelo brinde, que é o mesmo preço, não caracteriza a venda casada. Agora é aquela questão assim, olha, se você vai comprar assim, ó, com um brinde é R$10, sem um brinde é R$8, aí sim, aí caracteriza uma venda casada. Agora, caso contrário, não, porque é brinde, não está assim, onerando o consumidor nesse sentido. Sim, essa é a questão que a gente tem que ter. Mas nós sabemos também que não tem almoço de graça, não é? Não, é verdade. A frase é boa. Né? Não tem beijo grátis nem almoço de graça. Nem super-herói de Não, graça. Eu estava né? lembrando, professor Jorge Trindade, coisa bem comum e cotidiana, o famoso shampoo e leve condicionador. Sim. É o 2 em 1. Então, é fácil de identificar na medida, então, se tem que ter o shampoo na gôndola, sem o condicionador. Claro. Ele custa 8. Se é o brinde o condicionador, tem que custar 8 Tem que também. custar 8 também, porque é brinde. Sim. É brinde. Até, inclusive, a gente estava conversando agora nos bastidores aqui, e eu dei o exemplo que tinha muito tempo atrás, eu lembro quando eu era criança, e faz um bom tempo, né? Mas, então, essa questão. Você ia no restaurante com a família, o que acontecia? O garçom vinha e botava na sua mesa, depois do almoço, aqui, um pratinho cheio de docinhos ali. Uhum. E a criançada ia ali e pegava, entendeu? Assim, e na hora que ia pagar a conta, tinha que pagar os doces também. Docinho sai caro, sai caro. Na realidade, só que é uma questão que tem que se analisar bem. Porque se o consumidor não pediu, considere aquilo ali um agrado. A verdade é essa, não pode cobrar. Ninguém pediu para colocar o doce ali, colocaram, então considere um agrado. Bom, Essa... Desculpa interromper, professor, só para lembrar Pois que não, tem gente pois não. querendo participar. Mas Temos isso é ligações importante, pelo isso é importante. 3477-9105. Você pode ligar e falar ao vivo, fazer alguma pergunta a respeito do direito do consumidor. Ou então fazer a pergunta via WhatsApp, 9588-2374. 9588-2374. Daqui a pouquinho agora a gente tem telespectador já na linha. Agora, então já vamos atender o nosso telespectador. É o Paulo Roberto de Guaíba. Seja bem-vindo, Paulo Roberto. Pode conversar com os nossos doutores aqui. Paulo Roberto, alô, boa noite. Paulo Roberto? Sim. Agora sim. Paulo Roberto, boa noite. Pode conversar com os nossos doutores aqui. Eu tenho uma dúvida em relação a... Porque assim, eu consertei um carro numa concessionária, não vou dizer aqui o nome, não sei se pode dizer. E aí, assim, ó, eles me deram 1 ano de garantia para tudo que foi reparado, tá? Foi um acidente e tal. A minha dúvida é o seguinte, eu vou direto, então, para o seu objetivo. Minha dúvida é o seguinte, a garantia contratual, ela se soma à legal? Porque eu li algo na internet a respeito disso, mas eu queria tirar essa dúvida mesmo. Isso, a garantia contratual. Perfeito. É a questão da garantia contratual também bem comum. Perfeito. Não, é muito comum isso aí. Assim. Agora que assim, ó, vamos supor assim, ó, a garantia do fabricante, por exemplo. O fabricante dá 1 ano de garantia. Ou seja, e o que o Código de Defesa do Consumidor diz? O Código de Defesa dá 90 dias. Ou seja, o que o consumidor tem direito? Aquela garantia contratual mais a garantia legal. Ou seja, é 1 ano e 90 dias. Eles falam em garantia estendida. Normalmente, nas lojas, a pessoa vai comprar um aparelho de televisão e diz, olha, a garantia que nós fornecemos ao consumidor, a indústria, é tanto, mas nós poderemos fazer essa garantia ser estendida. Só que isso onera. Aí, mas tem que haver essa flexibilidade. Tem que haver. É o acordo entre as partes ali. Não basta mexer. Porque aí não considere uma venda casada nesse sentido, porque é uma opção do consumidor e também vem ao benefício do consumidor também. Porque às vezes é interessante também uma garantia estendida. As companhias aéreas agora estão oferecendo poltronas menos inconfortáveis. Sim. Né? Tá boa essa. E há que se pagar uma diferença. É venda casada ou não é venda casada? É uma opção. É uma opção. Também não seria venda casada, me parece, aí o doutor Marcelo pode nos esclarecer, se qualquer um
vai a um magazine comprar um traje, né? E ele não quer comprar as calças, só quer o casaco. Ou vice-versa, ele só quer a calça. Isso me parece que o magazine, efetivamente, ele está vendendo um terno, ou seja, um terno composto de um casaco e a calça. Neste caso, o senhor concorda? Isso não é venda casada. Não é venda casada. Posso já setor é incluir em legal, cima né? dessa situação? Claro. Tem que ter preço, porque a gente sempre fala que a comunicação deve ser clara e precisa para o consumidor. É o que não acontece no docinho Pois que é, vem na mesa. né? pois é, exatamente. Não está ali o preço, não diz que tem. No caso da calça e do terno, na vitrine, tem que estar ali o preço da calça e do terno, ou a pessoa já tem que descobrir Mas lá é um dentro. terno. que tem o preço. Não, Eu na tô realidade é o comprando um terno, terno. é um preço só, né? Sim. Na realidade, assim, ó, se tem um terno para vender de uma loja, assim, ó, não é uma venda casada, assim, por exemplo, eu quero comprar só a calça, eu quero comprar apenas o casaco. Não, aí não é uma venda casada, por questões óbvias até, né? Agora, a própria questão é o seguinte, toda informação tem que ser clara e precisa ao consumidor. Ou seja, por exemplo, tem uma divulgação de um preço lá, chega na hora é um outro preço. Aí já vão para o lado da publicidade enganosa também, da publicidade fraudulenta. Tem todas essas questões aí que a gente tem que cuidado também. Agora, toda informação tem que ser clara e precisa ao consumidor. Está divulgado aquele preço ali, é aquele preço que tem que ser pago. Senão pode ser que esteja divulgado só no preço no terno e a pessoa imagina que está falando do conjunto inteiro e só vai descobrir que está falando do terno lá dentro da loja. só Não, é verdade, sem dúvida nenhuma. Agora, porque tem essa questão da publicidade enganosa, ela é impressionante, né? Porque há muito tempo atrás, agora nem tanto também, mas também existe agora. Como tem os bons fornecedores, também tem os maus fornecedores. Eles ainda acabam, assim, ó, induzindo o consumidor ao erro. Eles fazem uma divulgação. Eu acho muito engraçado a liquidação quando tem assim, ó, produtos até 50% de desconto. O que é o até 50% de desconto? Não tem nada de 50% de desconto. Entendeu? Essa é a verdade. o papo, às vezes, do fornecedor é... Não, mas tinha, mas acabou. Tem, mas acabou. Né? O de 50% não tem, agora só tem o de 10%. Vai comprar um notebook, equipamento, e aí o sistema operacional não está dentro E ele está vendendo o equipamento, quer dizer, ele vende o equipamento mais o sistema operacional. Eu não sou obrigado a comprar o equipamento com o sistema colocado pela loja. Sim. O senhor concorda? Isso Perfeito. seria Não, uma venda casada? Eu concordo. É até uma questão que a gente tem que cuidar muito, assim, a questão da pirataria também nos computadores. Né? Quando a gente compra, assim, a gente tem que ver de quem a gente compra e assim, da forma legal. Em primeiro lugar, vamos comprar sempre de quem está devidamente registrado, quem está devidamente permitido o seu trabalho no comércio. Essa é a questão. A nota fiscal é sempre muito importante. Embora seja uma obrigação do fornecedor a entrega da nota fiscal, é importante também o consumidor sempre exigi-la. Perfeito. Vamos atender os nossos telespectadores? Claro, sem Agora, dúvida. o Alexandre, que mandou pelo 9588-2374, pelo WhatsApp, ele diz o seguinte, ó. Boa noite, Bives e doutores. Fui ao Banco Bradesco fazer um empréstimo, mas aí o gerente me informou que eu teria que adquirir um seguro. Se não é o título de capitalização, é o famoso seguro. Junto para poder ter o empréstimo. Pode isso ou não pode? Não pode. Venda casada. Agora, a grande questão é o seguinte. Muitas vezes, o que acontece? O consumidor, a pessoa está precisando desse empréstimo aí. Acaba se submetendo a isso. É aquele momento assim, ó, que o gerente, o operador ali, da instituição financeira vai lhe oferecer. Você acaba aceitando por quê? Porque está precisando daquele empréstimo. Porque não tem como não aceitar. Não tem essa como opção. não aceitar. Não Agora- vai ganhar o empréstimo. Não vai ganhar o empréstimo. Agora, é muito interessante o seguinte, e não existe má fé por parte do consumidor a rescisão imediata dessa contratação. Ele contratou, ele pode protocolar, entregar um ofício à instituição financeira, dizendo assim, ó, não tenho interesse nesse seguro, não tenho interesse nesse tipo de capitalização. Ele pode simplesmente comunicar, encerrar. Não quero e ponto. Não precisa dar Marcelo, muita explicação. Pergunta de leigo agora. É o momento sou leigo, mas sou curioso. Né? Leigo e curioso. Essas são as perguntas perigosas. vamos São deixar perguntas claro. perigosas, né? Mas o pessoal em casa fica imaginando, porque na hora da raiva, a gente, né, tá me enganando, tá com essa venda casada, isso é crime, o senhor é um criminoso, o senhor tá cometendo uma prática, né, criminosa. O que acontece? Quando tu diz assim que é uma prática criminosa, tá? O que acontece? Quem é que, nesse caso, quem é que é responsabilizado criminalmente? O banco? O gerente? Quem é o responsável? Na realidade, assim, ó, o banco, inicialmente, é claro, e o gerente. Por quê? Porque o gerente é o responsável pela instituição. É o responsável, é ele que está respondendo por isso.
Inicialmente não vão instaurar um inquérito, não vão prender, não vai ter um mandado de prisão para o dono do banco, por exemplo. Isso que eu estava imaginando. Na realidade, existe a conivência do gerente ali, porque ele que está operando aquela situação. Ou seja, ele é o responsável por isso. Perfeito. Vamos atender mais um. Outro Alexandre, agora de Alvorada. Qual a garantia de um automóvel novo? Pois a garantia estendida é oferecida e atrelada, aqui que o professor está falando, da famosa garantia estendida. Oferecida, essa tal garantia é atrelada à manutenção na concessionária. E sabemos que os valores são bem altos em comparação com o mercado, com qualquer outro tipo de mecânica. Isso é venda casada? Na verdade, assim, não é. Por que eu digo que não é? Porque a partir do momento que você tem um automóvel ou qualquer outro produto e você leva numa assistência técnica que não é autorizada, você perde a garantia. Claro, perfeito. Esse é o detalhe, porque isso aí está expresso que no seu certificado de garantia ali, que é determinado pelo fabricante. O fabricante vai lhe dar 1 ano daquela garantia ali, só que a partir do momento que você levar o seu produto até um local que não é credenciado, que não é habilitado, que não é autorizado, você perde a garantia. Porque também ele não pode assumir os riscos de um outro serviço que não é. Exatamente. Isso é compreensível. Exatamente. O que as concessionárias estão fazendo hoje? Eu tenho um carro marca X, levo naquela empresa que representa aquela marca. Eles têm uma tabela, de acordo com a quilometragem, existem itens que são de manutenção obrigatória. Então, eu já sei quanto vai custar. Quando chegar naquela quilometragem, eu tenho já tudo tabelado. Entretanto, eles incluem coisas que... Ele vai chegar ao consumidor e vai perguntar: o senhor não gostaria de fazer uma limpeza do ar-condicionado? O senhor não gostaria de fazer um rodízio e fazer a manutenção da geometria? Quer dizer, na verdade, o consumidor vai lá para fazer aquela manutenção padrão, que tem um valor padrão que nós já conhecemos antecipadamente. Agora, existe todo um processo de não é uma situação favorável para o consumidor, ele é quase obrigado. Tá? Evidentemente, quando nós falamos, não, o senhor não aceita. Eu tenho essa liberdade como cidadão de dizer não, mas veja, é um aliciamento do consumidor. Como é que nós encaramos isso? A opção ali que o fornecedor lhe dá, ela é possível, ela é legal. Agora, não pode de uma forma insistente. Ele não pode de uma forma insistente ou ameaçadora. Se não fizer, olha, não vai ficar veja tão bem, bom. tu que sabe. Da mesma forma, assim como a própria cobrança mesmo, que ninguém pode ser exposto ao ridículo, não pode ser de uma forma vexatória. Agora, a grande questão é o seguinte: a opção pode lhe oferecer, olha, existe a opção da geometria, do balanceamento. Não, mas eu não tenho interesse. Ponto, encerrou, não tem interesse. Agora, de uma forma insistente, acaba causando até um dano, né? E um constrangimento muito grande. Um constrangimento total, né? Eu acho que essa é a palavra-chave, constrangimento. E eu posso reclamar por esse constrangimento? Eu posso ir, por exemplo, ao PROCON e dizer: eu estou sendo constrangido naquela empresa. Sem dúvida nenhuma, até mesmo no Poder Judiciário, que é o princípio da afastabilidade do Judiciário. Toda pessoa que for lesada ou que se sentir como tal, ela tem o direito a recorrer ao Poder Judiciário para buscar uma reparação. Bom, vamos atender mais um telespectador, agora num caso bem simples, também bastante cotidiano, né? O Jair da Restinga, no 9588-2374, é para você mandar o seu WhatsApp e fazer a sua pergunta. Ele relata o seguinte, o Jair: comprei uma vassoura em uma rede de supermercados e os cabos estavam separados da vassoura. Me cobraram separado. Isso é venda casada? Na realidade, não é venda casada, assim, porque de qualquer maneira, se você comprar lá com o cabo diretamente lá, ela tem um preço, ele é bem mais alto do que o separadamente ali, né? Sim. Então está tendo a opção de comprar o cabo e a vassoura, porque às vezes o consumidor precisa o quê? Precisa apenas do cabo, às vezes apenas da vassoura. Aí não caracteriza a venda casada. A vassoura descabelou, aí o cara vai comprar o cabo. E o cabo tá bom. O cabo tá bom. Tá? Vamos ao cinema? Vamos? Vamos ao cinema? Vamos. Então tá vamos me ao convidando, cinema. o senhor paga a pipoca. Viu? Não tem problema. Eu tô falando Só sério. que eu não quero comprar pipoca na antessala do cinema. Eu quero levar de casa. Boa. E aí, doutor Marcelo? Esse é um exemplo muito prático, né? Assim, se você vai ao cinema, você vai comprar o ingresso para o cinema, o bilhete para o cinema. Agora, se eu quiser levar a minha pipoca de casa, eu posso levar. Eu não preciso comprar pipoca lá. A venda da pipoca é uma venda casada, inclusive. Mas o cinema pode, agora eu vou complicar. Olha o leigo aí, ó. Olha o leigo complicando. O cinema pode exigir alguma regra de conduta, porque senão daqui a pouco o pessoal tá levando mocotó.
Pode? Não, mas na verdade, a Mas verdade... é um lanche é relativo para cada um. Não, mas aí é a grande questão, é o seguinte, eu posso levar uma pipoca por quê? Porque a pipoca é vendida lá no cinema. Perfeito. Agora, o mocotó, eu nunca vi, pelo menos, no cinema, o mocotó, né? E se for um refrigerante de marca diversa daquele que é praticado no estabelecimento? Tem que ser a marcada no estabelecimento. E se não Essa for, é verdade. Se não for... E aí o sim. vinho no restaurante? O vinho no restaurante também. Tem a prática que ela é permitida, que é a chamada que você paga a rolha, né? Você leva o seu vinho e paga a rolha. Só que também isso é muito caro também, né? Porque, em média, é cobrado o vinho mais caro do restaurante. Esse que é o grande problema. É? Eu não- então já nem vou tentar. Esse que é o Vou grande fazer. problema. Bela Bom, então o explicação. caminho do consumidor é, uma vez sujeito a uma dessas restrições, ele irá ao PROCON. Qual a prova que ele leva ao PROCON? A verdade é a seguinte. Em primeiro lugar, vamos tentar fazer uma prova assim, por exemplo, eu vou num supermercado, qual é a prova que eu preciso ter? Se roubaram meu veículo no estacionamento do supermercado, eu preciso de uma nota fiscal, que eu passei a ser consumidor daquele estabelecimento, que eu adquiri algum produto naquele estabelecimento. Aí é uma prova documental que eu tenho. A nota fiscal é muito importante também. Agora, se for difícil, por exemplo, eu preciso de uma outra prova, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em cima do princípio da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor é a parte mais fraca na relação, ou seja, aí nós temos a inversão do ônus da prova. O que o consumidor alega, cabe ao fornecedor provar ao contrário. Muito bem. Temos mais uma pergunta, professor Paulo Regis. Vamos lá. Márcia de Viamão mandou pelo 9588-2374, o nosso WhatsApp. Você pode botar na sua agenda e mandar a sua pergunta. Olá, minha dúvida é no caso de, por exemplo, está havendo um produto e a promoção é de se comprar 3 produtos iguais, vai pagar menos, se for só um, o preço é maior. Tá certo isso? A famosa promoção. Não, sim, isso aí, tanto é que a informação ela é clara e precisa, assim, né? Você vai no estabelecimento, você vai no supermercado e está claro ali. Ela não é mais cara, ela passa a ser mais barata na aquisição de 3 produtos. Aí não é o problema. É uma questão da lei da oferta e da procura. É da não é? lei da oferta e da procura, exatamente. Agora, se o produto está sendo ofertado só um pacote com os 3, mas eu só quero levar um, eu posso? Depende do produto. Depende do produto. Depende do produto. Por exemplo, assim, aqui, ó, você não vai abrir um pacote de salsicha, aí você não pode abrir. Sim. Entendeu? Agora, você pode pegar o shampoo, por exemplo, os 3. Não, eu quero levar apenas Só um shampoo. Exatamente. Aí, se não for possível, é a venda casada. Aqui tão complicado. Como é que é o negócio, Guilherme? Mas tu é pão duro, hein, Guilherme? Ele quer a caixinha de fósforo num pacote grande. Eu posso levar uma caixinha, lembra que vem aquela grandona com 10 e tem a caixinha de fósforo. Mas no caso do shampoo, Ele pode levar apenas uma caixinha. uma caixinha. Tu é pão duro, hein, Guilherme? Tá bom. Professor. E o turismo? Vamos agora, vamos para o turismo. Vamos viajar para onde, professor? Escolhe aí. O mundo é belíssimo, né? Maravilhoso. Vamos ir. Paris. Paris, Vamos tá para bom. Paris. Pode ser. Paris. Vamos numa agência de turismo comprar um pacote para Paris. Esse pacote tem o transporte aéreo, a hotelaria e o traslado. Eu sou obrigado a comprar tudo dentro desse pacote ou o pacote é uma opção ao cliente? O pacote é uma opção ao cliente. Simplesmente, se você vai fazer uma viagem para Paris, por exemplo, você vai adquirir a sua passagem lá. Agora, lá, você que vai fazer o que bem entender, entendeu? Vai passar suas férias lá, eu não quero ficar nesse hotel, eu quero ficar no outro hotel. Aí sim, não cabe ao consumidor agora seguir a determinação imposta pela agência. O passeio de van, que é tão comum, passeio de van, por exemplo, está dentro do pacote. Um city tour. City tour. Não, mas aí é uma Já opção. não é city tour, eu vou Mas aí sozinho, ele, aí não ele quero. agrega, né? Aí ele compra, aí é ele a opção. agrega. Agora, assim, Sim. o que não pode ser assim, é o consumidor ser obrigado. Entendeu? Isso não. Isso não. O caso acontece. Mas Agora, a opção pode me oferecer. na compra do pacote, eu optar por uma empresa aérea diferente, Pode optar por uma empresa diferente. por uma pode categoria optar em de não hotelaria comprar. diferente. É, Mas exatamente. o que acontece é que o preço muda. O preço muda. Sim. O preço muda. Mas que não vem em prejuízo ao consumidor nunca, né? Essa é a grande questão. Sim. Sim, tinha mais uma questão aqui que o Guilherme está passando e, obviamente, o Guilherme é especialista, tem um quadro aqui no programa. Por favor, abre o microfone do estúdio. O Guilherme, para quem não sabe, deixa eu contextualizar, é o jornalista especialista em automóveis, no mercado automobilístico, sabe tudo de carro. E tem o quadro atrás do volante. E, obviamente, o interesse dele
diz respeito a isso, não é, Guilherme? Boa noite, professores. Então, é o seguinte, se uma determinada montadora oferece um automóvel e os pacotes de opcionais, um é atrelado ao outro, por exemplo, o teto solar, eu preciso ter vidros e travas elétricas. Isso Agora pode... sim, peraí, pode repetir, Guilherme, que agora sim o som chegou no estúdio. Agora sim, então, Muito se bem. uma determinada montadora oferece um automóvel e aí o pacote inclui ar-condicionado e direção hidráulica, mas eu só posso comprar os dois e não ou ar-condicionado ou direção hidráulica. É muito comum, mas é opção, cabe ao consumidor escolher se ele quer o ar-condicionado ou a direção hidráulica. Apenas um opcional ele quer, então ele quer os dois. Aí é a venda casada. Assim, por exemplo, só pode comprar agora se for com a direção e com o ar-condicionado. Bom, vamos voltar a todas as casinhas e ir no primeiro exemplo, que é bem comum. TV a cabo, né? Ou internet. O famoso combo. Como é que eu tenho que lidar com isso? Isso aí é um grande problema. Na realidade, a operadora, a TV assinatura são recordistas, são os campeões nas reclamações do Juizado Especial Civil, que é popularmente conhecido como Juizado de Pequenas Causas. O que acontece? Eu quero adquirir uma TV a cabo. TV a cabo. Mas eu não quero telefone. Ninguém usa mais telefone. Na verdade, Fixo. Telefone fixo, fixo. Não tem mais. Então, na verdade, não, mas é uma coisa só. Não, mas eu não quero. Aí é venda casada também. Agora, porque tem um grande problema. Você tem muita gente que vem, por exemplo, tentando rescindir o contrato com uma operadora, tentando encerrar aquela contratação que teve, porque muitas vezes pela má prestação de serviço. O que acontece? Aí acaba demorando, porque eles tentam te convencer, tentam que você fique ainda com esse Não, com esse sem serviço. falar em nome de operadoras financeiras, telefônicas. Sim. Nós temos uma prova. O inferno existe. Ligue para uma operadora telefônica, você vai ter uma tormenta naquele dia indiscutível. 4 minutos. Então, nós sabemos que o inferno existe ali. Isto eu acho que vem abarrotando a justiça. Nós vamos no juizado especial civil e encontramos o 90% dos chamados, quando a pessoa vai chamar as partes, é sempre as empresas telefônicas, cartão de crédito, banco e viagem. Se a justiça se visse, colocasse isso nos trilhos, se o poder público botasse isso nos trilhos, essa demanda judiciária que abarrota 90% do juizado especial civil teria terminado e nós íamos decidir as causas importantes. É verdade. Não que isso não seja importante, mas as causas realmente que implicam num conflito e não no comando de uma parte sobre a outra, que é o que a gente vê no banco ou que a gente vê nas companhias telefônicas. Não, é impressionante, assim, e muitas vezes, quando a gente vai ligar para uma operadora, lhe atendem na hora, evidentemente, porque a lei determina isso agora. Agora, o que acontece é o seguinte, só um pouquinho eu vou transferir ligação. Esse transferir ligação, você fica esperando, às vezes, 50 minutos. Exatamente. Muitas vezes o consumidor está aguardando 50 a 1 hora. Isso para não falar nos protocolos. Os protocolos, Né? Anote o protocolo e você tem 10, 15, 20 protocolos e nenhuma solução. Eu já identifiquei o seu contrato. Eu já identifiquei o seu contrato. Aí, na hora que eu sou atendido pela pessoa que vai encaminhar a solução, ela pergunta, qual é o número do seu contrato? Quer dizer, ou seja, isso é uma técnica para fazer com que o cliente fique aguardando. Sim. E desista. Provavelmente, De preferência, desista. Exatamente. Provavelmente os pontos estejam ocupados, então eles vão empurrando. Eu particularmente, fiquei 50 minutos uma vez aguardando. Quando me atenderam, depois de 50 minutos, eu falei para a atendente, olha, sinceramente, eu nem lembro mais o que eu quero. Eu não lembrava mais. Senhores, infelizmente o tempo acabou. Sempre é um prazer falar sobre o consumidor, né, como o bordão do nosso querido Marcelo, mas é um prazer ajudar, né? E que a gente possa, numa outra oportunidade, falar, olha, como as leis brasileiras estão sendo respeitadas pelos fornecedores e que o consumidor não seja mais tão maltratado nesse país, né? Bom, enfim, eu quero agradecer. E o consumidor sabe quanto custa ganhar o dinheiro Pois é. e, portanto, tem que saber os seus direitos. É verdade. E exigir esses direitos, porque não pode ser paciente de imposição ou numa hora de comprar. O dinheiro custa muito caro. Que a gente sempre insiste, né, em todas essas esferas, seja na agência reguladora, ou seja também na justiça, pequenas causas, enfim, de que as pessoas utilizem todas as ferramentas para que hajam pedagogicamente em cima desses maus fornecedores, para que eles saiam do mercado. Quero só lembrar, para finalizar e passar para o professor Paulo Regis, para a gente concluir esse espaço, que a Bárbara deu uma vazada, que tem que assumir, né, no estúdio o som de quem estava mandando essa questão que o professor nos lembrou. Então, eu quero agradecer a Bárbara, que mandou, e todos que participaram pelo 9588-2374, o nosso WhatsApp. Já marca aí, toda quinta-feira a gente tem um encontro bem bacana sobre direito, é o Direito em Pauta. E eu encerro com o nosso querido mestre. Professor, tenha bondade. Muito bem.
nós queremos alertar a todos os nossos amigos que o Direito em Pauta, ele todas as quintas-feiras está sendo veiculado. Mas se você perdeu uma edição, se você não conseguiu assistir o programa, você pode entrar no site da Ubra TV e obter o programa anterior. Nós tivemos alguns programas no YouTube, está lá disponível. Nós tivemos alguns programas, como foi aquele caso do idoso, que foi preso pela delegada de Gravataí. Logo a seguir tivemos o caso Kiss, com a pronúncia dos réus pelo juiz de Santa Maria. E ainda a manifestação, que foi o último programa, durante os Jogos Olímpicos. O direito de manifestação das pessoas que estão assistindo aos Jogos. Agora teremos as Paralimpíadas, né? Então, amigo, você tem aqui esse espaço é seu, como o Bives faz, e faz com muita competência. Ligue para nós, pode participar, é muito importante a sua participação.